O impressionante golpe que quase foi dado contra a democracia no Brasil. Começa agora JBR News. Olá você que nos acompanha diariamente. Você está vendo quem está aqui ao meu lado, Rodolfo Lago. Só para vocês terem uma ideia, o fato que aconteceu em Brasília, de grande repercussão internacional, que é a notícia de um planejamento ou um plano de assassinato do presidente da República eleito com seu vice-presidente, mas, na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, fez com que Rodolfo Lago interrompesse as férias. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Alexandre, que segurou as pontas aí durante as minhas férias. Eu ainda estou de férias, eu só volto aí no início de dezembro, mas diante aí da gravidade conversamos e eu vim de volta. Nem a barba fiz, porque durante as férias eu não faço a barba. Então estou aqui meio barbudo, mas quando eu voltar eu volto com a cara limpa. Mas pegando pelo meu lado, a barba não é um problema. Não é um de qualquer forma, a gente agradece muito o Rodolfo e também o Bruno Lago que interromperam as férias, mas o fato é grave. Por isso a gente está aqui. Tirando as brincadeiras de lado, a gente veio tratar de um assunto que é muito sério. Por isso serão 2 dias que o Rodolfo interrompeu as férias, hoje e amanhã, para tratarmos deste assunto, que talvez possa até aumentar um pouco do que temos a falar e, claro, estourar o nosso tempo. Mas pedimos a sua paciência, porque hoje temos, talvez, esclarecimentos e respostas de tudo isso que trazemos para vocês. A notícia já é conhecida, mas ela envolve uma série de outros fatos que agora passam a ter sentido quando se junta tudo num planejamento arquitetado no ano passado. Esse planejamento, que teve o envolvimento de generais, militares de alta patente, major, tenente-coronel, coronel, enfim, pessoas inclusive que estão presas, que não se sabe ainda o que acontecerá com relação às suas carreiras militares, mas o fato é gravíssimo, é um fato inclusive previsto em lei, é um crime, processo penal, envolve atentado não somente a pessoas, mas atentado à democracia, ao país. E detalhe, não é um detalhe simples, planejado de dentro das instituições que os próprios militares, naquele momento, junto com outros civis, a investigação vai demonstrar, tentaram contra o Brasil. E é por isso que a gente hoje vai tratar do assunto em si, mas das respostas e esclarecimentos amanhã. Porque está previsto hoje, Rodolfo Lago, um novo depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, justamente para o ministro Alexandre de Moraes. Um depoimento marcado para 2 horas da tarde, onde ficarão cara a cara Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Aí, com outros fatos que envolvem toda essa situação, para se ver se realmente este plano era ou não do conhecimento do ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque aí realmente a situação chega e bate à porta do ex-presidente. Dificilmente conseguirá ele falar que não teve participação, no mínimo conhecimento. Vamos ver o que sairá do depoimento. Fora isso, a Polícia Federal também prometeu para hoje a apresentação e conclusão do famoso inquérito que trata do 8 de janeiro. Portanto, são 2 fatos que, se vierem hoje as respostas, a gente terá mais o que falar amanhã. Mas hoje vamos falar desse impacto, Rodolfo. É muito sério. E aí eu vou passar para o Rodolfo. Nós estamos falando da tentativa de assassinato. E o Código Penal prevê tentar. A lei é clara. Ela incluiu não o fato em si do golpe, mas a tentativa dele já é o crime. E se tentou, porque foi um planejamento bem arquitetado, né, Rodolfo? Sem dúvida, né? E isso é realmente muito grave. E aí algumas pessoas estão tentando fazer aí uma mistura de coisas aí para confundir as pessoas. Os crimes principais que estão sendo imputados pela Polícia Federal são abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Tentativa é uma palavra importante nessa história. Por quê? Porque é evidentemente que se alguém consuma um golpe de Estado, não vai haver punição nenhuma. É claro, o golpe de Estado acontece, as pessoas que tinham tentado o golpe de Estado assumem o poder e evidentemente elas não vão punir a si mesmas nisso. Então, por isso se fala em tentativa na lei que prevê isso. Aí algumas pessoas estão falando, mas
não é a tentativa de homicídio, porque não se chegou a tentar de fato e tal. A tentativa de homicídio é uma coisa possível, mas ainda muito para trás nessa história, abaixo na hierarquia do que pode vir a ser imputado, da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, da tentativa de golpe. E aí se faz essa confusão. Pode-se até chegar à tentativa de homicídio, mas não é isso o que a Polícia Federal planeja. Agora, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe já são extremamente graves. Por quê? Porque aí você tinha toda uma arquitetura de derrubada da democracia brasileira. E é isso o que vai ficando muito claro. E aí, nesse sentido, a gente percebe, como o Alexandre vinha falando, que todas essas coisas estão associadas. Não eram fatos isolados. O atentado à bomba, ocorrido há alguns dias atrás, na frente do Supremo Tribunal Federal, pelo tal Tio França, né, que se auto-explodiu ali na frente do Supremo Tribunal Federal, não é uma tentativa isolada, não é uma coisa de lobo solitário, porque fica muito claro que toda a ideia era o seguinte: ao mesmo tempo que se arquitetavam coisas ali com envolvimento de militares, os chamados quids pretos, etc. e tal, para até, né, olha a gravidade disso, assassinar o presidente Lula, assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin, assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo que você tinha isso, havia também, por outro lado, toda a construção de um ambiente para fazer com que figuras ali da sociedade, militantes da sociedade próximos a esse grupo também agissem, como foi o caso aí do tal do Tio França. Ou seja, para quê? Para criar uma situação de caos social. Uma situação de caos social que justificasse talvez a decretação de uma garantia da lei e da ordem, do GLO, para que houvesse uma intervenção militar e aí, então, o golpe fosse consumado. Se o golpe fosse consumado ainda com o presidente Jair Bolsonaro no poder, ele conduziria o processo adiante. Se fosse depois já da posse do Lula, aí seria uma junta militar, envolvendo aí alguns nomes aí muito próximos do governo anterior, General Braga Neto, General Heleno. Ou seja, tudo isso muito arquitetado, está muito claro por esses documentos aí da tal Operação Punhal Verde e Amarelo que apareceram. E aí vem um fato muito grave. Você colocou justamente o nome da Operação Punhal Verde e Amarelo. Eu escrevo aqui porque eu estava justamente fazendo uma reflexão em cima de fatos que, se são aparentemente separados, agora estão todos eles conectados e fazem todo o sentido. Primeiro, uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, ela tem um documento apreendido, Rodolfo Lago, que foi escrito dentro do Palácio. Impresso pelo menos 2 vezes dentro do próprio Palácio do Planalto. Por aí se vê a gravidade, ou seja, um planejamento dentro das instituições do país contra as próprias instituições do país. Isso por si só já é gravíssimo. Como se não bastasse, aí eu estava fazendo a conexão dos pontos. A gente teve aquele atentado no aeroporto de Brasília, lá atrás, um dos primeiros que aconteceu. Foi aparentemente visto como uma coisa também de lobo solitário, um maluco, um psicopata que resolveu fazer um atentado. Depois vinha todo o movimento em cima do QG do Exército, não somente em Brasília, mas em vários quartéis espalhados pelo Brasil. Claro. Movimentos populares que se colocavam contrários à justamente posse de Lula. Houve a questão, só completando, Alexandre, no dia da diplomação do Lula. É o que eu vou chegar, bem nesse ponto, a cronologia do fato. Depois disso houve a invasão da Polícia Federal aqui em Brasília, com depredação de ônibus, com manifestações e confusões no meio da rua. E aí chegou-se ao 8 de janeiro, que a gente sabe por si só o que foi e o que aconteceu. Não parou aí. Depois disso veio agora o atentado no Supremo Tribunal Federal. São fatos que não estão isolados. Eles fazem parte de uma mesma cadeia. E essa cadeia está justamente toda ela planejada diante de um plano chamado Punhal Verde e Amarelo, no qual tinha como pano de fundo
justamente uma arquitetura para assassinar o presidente e o vice-presidente eleito, ou seja, não era uma tentativa de afastar Lula do poder. Era uma tentativa de golpe de Estado, deixando bem claro para vocês. Se alguma pessoa dentro das Forças Armadas ou dentro do governo Jair Bolsonaro não gostasse do Lula e quisesse assassinar o Lula, já seria grave, porque tentativa de assassinato, independente de ser Lula ou qualquer pessoa, é grave. Mas não se planejou assassinar o presidente e o vice, ou seja, não era para dar posse ao novo governo. Isso é golpe de Estado. E detalhe, quando você pretende matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, você torna as eleições também sem nenhum valor, que junta a tese das urnas eletrônicas, junta a tese de ataques às eleições. Ou seja, é um plano que todos os fatos agora são correlacionados, Rodolfo. Sem dúvida, né? Quer dizer, nós não estamos falando aí de atos isolados de maluco. Inclusive é bom aí que as pessoas reflitam um pouco, se não fazem o jogo, quando começam a dizer, o gado, esse pessoal é muito burro, esse pessoal não é muito burro, esse pessoal estava muito claramente arquitetando uma coisa bem organizada, que ainda bem que não deu certo. Uma jornalista, Malu Gaspar, escreveu hoje, e eu concordo com ela, que qualquer uma situação anterior parecida poderia também parecer uma mera quartelada se não tivesse no final tido sucesso. Se o general Mourão Filho, lá em 1964, tivesse saído com a sua tropa lá de Minas Gerais rumo ao Rio de Janeiro e aquilo não tivesse tido apoio dos outros, aquilo também seria só visto como um ato isolado, uma tentativa isolada. Então, nada disso é ato isolado. Todas essas coisas aí aconteceram de forma concatenada e ainda bem que elas não deram certo, porque senão hoje nós estaríamos aí lamentando o fim da democracia brasileira. E aí você coloca um ponto que eu sou obrigado também a relembrar para vocês que estão do outro lado, que aquele momento de 64 é muito diferente do momento atual, mas talvez pudesse ser parecido. Eu vou falar onde que poderia ser. Nós tínhamos naquele momento de 64 o governo dos Estados Unidos favorável ao golpe de Estado no Brasil. A ponto de João Goulart, na época presidente da República, resolveu se afastar e não entrar num combate ou num embate mais forte, porque já havia, inclusive, porta-aviões norte-americanos se deslocando para a costa brasileira. Então ali haveria uma ação militar. Neste momento, o Brasil estava com a relação dos Estados Unidos diferentemente daquela época. Quem governava os Estados Unidos agora, aliás, governava não, ainda governa, é o Partido Democrata, é Joe Biden. Talvez se Trump fosse o presidente da República naquele momento, será que a situação seria diferente? Ou seria igual a 64? É algo a se pensar. E demais, hoje os Estados Unidos não são mais tão poderosos, porque naquela época de 64 nós tínhamos uma China que praticamente não existia. Hoje nós temos uma China poderosa que é aliada do Brasil. Portanto, o peso das relações internacionais são diferentes de 64, mas eles tentaram replicar o mesmo golpe que foi tentado e deu certo em 1964. Não, sem dúvida. Inclusive, agora já se descobriu que parte desse plano também já pensava na repercussão internacional disso, né, de como daí construir uma argumentação que justificasse isso, inclusive com a utilização dos adidos militares nas embaixadas brasileiras aí pelo mundo. Então, na verdade, tudo isso estava muito bem arquitetado. Foi um planejamento realmente de altíssimo nível do mal, mas que foi feito contra a democracia brasileira. E hoje a gente deve ter mais esclarecimentos, mas aqui nós já estouramos muito o nosso tempo. Agradecendo mais uma vez que Rodolfo Lago e Bruno interromperam as suas férias, estão aqui hoje e amanhã para a gente continuar com esse assunto e agradecendo sempre a sua audiência. E agora eu passo aquele recadinho que eu sempre fiz aí para vocês nesse mês que ele esteve ausente, para que ele faça. É isso aí. A gente fica aí esperando, né, os seus comentários aí a respeito disso tudo. O que você acha da gravidade dessas coisas, desse risco à democracia brasileira? E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.